Olá, minha amiga! Seja bem-vinda a esse vídeo. Eu sou a Dani Godoy e hoje nós vamos fazer essa maquiagem nos olhos para pálpebras caídas. Se você tem a pálpebra caída, mesmo que ela seja negativa, que ela cubra totalmente os seus olhos, você consegue fazer esses olhos e dar esse efeito lift no seu olhar. Então vamos começar e vou usar essa paleta Special Day da Mariana Saad. Mas você pode usar qualquer sombra que você tenha em casa. Vamos começar, mas antes se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita e toca o sininho que ele vai te avisar de novos vídeos. E tem vídeo novo toda semana aqui no canal. E vamos lá? Então vamos começar a nossa make de pálpebras caídas usando essa paleta Special Day da Mariana Saad. Ela tem cores bem neutras, cores que dá para fazer uma maquiagem super bonita para qualquer ocasião. Vamos testá-la. Vou começar usando um pincel de esfumar. Esse pincel ele é bem fofinho, ele é um pincel um pouco maior, que é para fazer o côncavo dos olhos. É sempre bom para a gente começar a fazer o côncavo, a gente usar um pincel mais fofinho. E vou começar usando essa corzinha aqui embaixo, o marrom. Ele é um marrom um pouco mais frio. Pego um pouco do produto, tiro o excesso e venho criando esse côncavo aqui em cima. O importante da pálpebra caída é a gente subir a sombra. Eu sempre falo pra gente subir, a gente não vai usar o nosso côncavo, ele fica aqui. Só que como aqui é mais caidinho, se a gente não subir a sombra, a gente não vai conseguir enxergar. E não importa se a sua pálpebra ela é bem negativa, aquela que cobre totalmente a pálpebra móvel, não tem problema. O importante é você criar um côncavo aqui em cima. Isso vai trazer uma ilusão de ótica e você vai conseguir enxergar melhor a sua sombra. Só fazendo esse movimento de vai e vem, com a mão bem levinha, eu pego na ponta do pincel. Isso ajuda bastante a criar esse esfumadinho mais bonito. Fiz isso, vou pegar mais um pouquinho do produto, bem pouquinho, e vou fazer esse movimento para fora, como se eu fizesse um V. Outra coisa super importante, a gente às vezes fica limitado ao tamanho da nossa pálpebra móvel aqui, e a gente pode e deve levar até o final da nossa sobrancelha. Então pode levar para fora dessa pálpebra. Isso é importante, porque se a gente ficar preso aqui, a gente não vai conseguir valorizar o nosso olhar. E a gente quer levantar, fazer esse lift no nosso olhar. Então puxa para fora. Puxei para fora. Só de fazer isso, eu já crio uma ilusão de ótica que eu tenho uma pálpebra mais aberta. Então eu fiz esse movimento e esse aqui. Vou usar 3 tons de sombra nessa paleta. Eu vou usar esse marrom mais forte e vou usar esse douradinho aqui. Agora eu vou pegar um pincel menor, vou usar esse pincel, ele é da Macrylan A26. É um pincel bem pequeno aqui. Isso dá mais precisão para fazer o cantinho. Então eu usei um pincel um pouco mais fofinho, mais gordinho para fazer a parte do esfumado nos olhos e vou usar um menor para fazer esse cantinho aqui. Então eu vou pegar esse marrom mais escuro, com o pincel eu pego ele reto, ó. Eu não pego nas laterais, pego ele no reto aqui. Pontinha do pincel, tiro o excesso do produto e venho aqui no cantinho, bem no cantinho, e vou jogar ele para fora. Nesse sentido aqui, olha, segue o dedo, joga para fora. Quando eu faço isso, eu crio o efeito de um delineado, só que é um delineado esfumado com sombra. E eu faço esse olho, dar esse lift para cima. Então, ó, pode até usar o dedinho aqui, se você quiser usar uma fita pode também, mas só para você ter uma base. Olha que simples. Vai e vem. Com a mão bem levinha. E aí olha só como eu já criei esse lift no olhar, eu levanto o olho com isso. Então é importante a gente usar um tom mais escuro no cantinho, porque ele vai fazer esse olho levantar. E aqui eu venho esfumando, posso trazer um pouquinho para dentro, até sumir, não ficar uma marcação de um risco. Então eu vou esfumando. A gente esfuma fazendo arrastõezinhos
para dentro, ou pode fazer movimento de circular, assim, de bolinha, sempre com a mão bem leve. E olha como eu já tenho esse olho mais levantado, comparado a esse. Já dou esse lift aqui nesse olhar. E agora eu vou usar o próprio dedo mesmo, com essa cor cintilante, e vou passar aqui no cantinho dos olhos. Quando a gente passa esse tom mais cintilante na pálpebra móvel, a gente aumenta a pálpebra móvel. Você pode usar também, se você não gostar de um cintilante, você pode usar um tom mais claro. Daí você escolhe, nessa paleta não vou ter, mas você pode usar um tom mais clarinho, que também faz o mesmo efeito. Como eu gosto do brilhinho, então eu passo o brilho. E viu como é simples e fácil para fazer, para você levantar esse olhar? E agora eu vou usar um lápis marrom, esse é da Mariana Saad, ele já tá até pequenininho, tanto que eu uso esse lápis. Ele é muito bom porque ele é bem macio, então ele não irrita o olho a hora que você vai passar. Aqui eu vou levantar bem de leve a pálpebra, eu vou passar bem rente aos cílios. Isso faz com que também você aumente essa parte dos cílios, então parece que você vai ter mais cílios. E vou passar na parte de baixo, só que eu não vou passar na linha d'água, vou passar bem rente aos cílios também. Até quase o final, não vou levar até o final. Agora eu vou usar esse pincel da Ana Paula Marçal, ele é um pincel lápis, o número dele é 01. Vou pegar a sombra, essa mais clara que eu usei, um pouquinho dela, e vou passar embaixo do lápis. Isso eu faço esse lápis ele ficar esfumadinho e não descer e não derreter durante o dia. Vou passar com o movimento de vai e vem. Trago até o finalzinho aqui dos olhos. E esfumo nessa pálpebra aqui embaixo. Posso até levar um pouquinho aqui pra cima, que também vai dar esse efeito mais liftzinho. E aí, aqui só falta agora a máscara de cílios. Eu vou usar um Curvex para dar esse efeito mais curvado mesmo dos cílios, que isso facilita na hora de passar a máscara. Curvei e agora eu vou usar a máscara. Vou usar essa máscara da Quem Disse Berenice, o nome dela é Big Bang Push. Ele tem um pincel que é mais fácil para você passar, porque ele é um pincel menor, isso evita que a gente borre também com facilidade. Vou puxando e aqui no cantinho a gente puxa para fora. Isso também dá esse efeito mais de gatinho, esse efeito mais para fora aqui. E agora eu vou passar na parte de baixo. Na parte de baixo eu posso usar tanto a pontinha do pincel e vou puxando. Ou eu posso usar o corpo do pincel. Só com a mão bem leve, abaixo o queixo, porque a probabilidade de borrar embaixo é grande. Então, fica com a mão bem levinha e puxa bem pouquinho. E aí assim eu já tenho a máscara passada. Posso passar quantas camadas eu quiser. 2, 3, aí depende dos seus cílios. Os meus são bem curtinhos e pouco, então quanto mais camada eu passo, mais bonito ele fica. E aí aqui eu já tenho um olho prontinho. Para encerrar, eu só vou arrumar a sobrancelha para dar essa moldura, para levantar um pouco mais o olhar. Vou usar esse gel delineador da Benefit, o nome dele é Cabral, número 2. Ele vem com um pincelzinho, pega um pouquinho do produto, começa aqui por baixo. E agora aqui em cima. Vou preenchendo as falhinhas. E aqui, como eu tenho pouca sobrancelha aqui no cantinho, eu faço com o restinho do pincel sujinho, para não pegar muito produto, para não ficar muito marcado aqui.
Agora eu só vou usar um pincel escova, que é esse daqui, e vou esfumar e pentear essa sobrancelha para cima. E aqui eu já tenho um olho pronto e um olho sem fazer. Deixei propositalmente para você ver como a gente consegue fazer esse lift, como a gente consegue levantar esse olhar com sombra, com uma técnica certa. Agora eu vou fazer outro olho e já volto rapidinho. Prontinho, olhos prontos. Já passei o batom, já soltei o cabelo, tá tudo prontinho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, compartilha com as amigas e se inscreve aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo!